Números 26. O segundo recenseamento. Números 26 versículo 1. Depois da praga, o Senhor disse a Moisés e Eleazar, filho do sacerdote Arão. Números 26 versículo 2. Façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel, segundo as suas famílias, contém todos os de 20 anos para cima que possam servir no exército de Israel. Números 26 versículo 3. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar falaram com eles e disseram. Números 26 versículo 4. Façam um recenseamento dos homens de 20 anos para cima, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Estes foram os israelitas que saíram do Egito. Números 26 versículo 5. Os descendentes de Ruben, filho mais velho de Israel, foram, de Enoque, o clã Enoquita, de Palu, o clã Paluíta. Números 26 versículo 6. De Esrom, o clã Esronita, de Carmi, o clã Carmita. Números 26 versículo 7. Esses foram os clãs de Ruben, foram contados 43.730 homens. Números 26 versículo 8. O filho de Palu foi Eliabe. Números 26 versículo 9. E os filhos de Eliabe foram Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, foram os líderes da comunidade que se rebelaram contra Moisés e contra Arão, estando entre os seguidores de Corá quando se rebelaram contra o Senhor. Números 26 versículo 10. A terra abriu a boca e os engoliu juntamente com Corá, cujos seguidores morreram quando o fogo devorou 250 homens, que serviram como sinal de advertência. Números 26 versículo 11. A descendência de Corá, contudo, não desapareceu. Números 26 versículo 12. Os descendentes de Simeão segundo os seus clãs foram, de Nemuel, o clã Nemuelita, de Jamim, o clã Jaminita, de Jaquim, o clã Jaquinita. Números 26 versículo 13. De Zerá, o clã Zeraíta, de Saul, o clã Saulita. Números 26 versículo 14. Esses foram os clãs de Simeão, havia 22.200 homens. Números 26 versículo 15. Os descendentes de Gade segundo os seus clãs foram, de Zefon, o clã Zefonita, de Rag, o clã Agita, de Suni, o clã Sunita. Números 26 versículo 16. De Osni, o clã Osnita, de Eri, o clã Erita. Números 26 versículo 17. De Arode, o clã Arodita, de Areli, o clã Arelita. Números 26 versículo 18. Esses foram os clãs de Gade, foram contados 40.500 homens. Números 26 versículo 19. Er e Onã eram filhos de Judá, mas morreram em Canaã. Números 26 versículo 20. Os descendentes de Judá segundo os seus clãs foram, de Selá, o clã Selanita, de Pérez, o clã Perezita, de Zerá, o clã Zeraíta. Números 26 versículo 21. Os descendentes de Pérez foram, de Esrom, o clã Esronita, de Amul, o clã Amulita. Números 26 versículo 22. Esses foram os clãs de Judá, foram contados 76.500 homens. Números 26 versículo 23. Os descendentes de Issacar segundo os seus clãs foram, de Tolá, o clã Tolaíta, de Puá, o clã Punita. Números 26 versículo 24. De Jazube, o clã Jazubita, de Sinrom, o clã Sinronita. Números 26 versículo 25. Esses foram os clãs de Issacar, foram contados 64.300 homens. Números 26 versículo 26.
Os descendentes de Zebulon segundo os seus clãs foram, de Sered, o clã seredita, de Elon, o clã elonita, de Jaleel, o clã jaleelita. Números 26 versículo 27. Esses foram os clãs de Zebulon, foram contados 60.500 homens. Números 26 versículo 28. Os descendentes de José segundo os seus clãs, por meio de Manassés e Efraim, foram. Números 26 versículo 29. Os descendentes de Manassés, de Maquir, o clã maquirita. Maquir foi o pai de Gileade, o clã gileadita. Números 26 versículo 30. Estes foram os descendentes de Gileade, de Gezer, o clã Gezerita, de Eleque, o clã Elequita. Números 26 versículo 31. De Aciel, o clã Acielita, de Siquém, o clã Siquemita. Números 26 versículo 32. De Semida, o clã Semidaíta, de Éfer, o clã Eferita. Números 26 versículo 33. Zelofiade, filho de Éfer, não teve filhos, teve somente filhas, cujos nomes eram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Números 26 versículo 34. Esses foram os clãs de Manassés, foram contados 52.700 homens. Números 26 versículo 35. Os descendentes de Efraim segundo os seus clãs foram, de Sutela, o clã Sutelaíta, de Bequer, o clã Bequerita, de Taã, o clã Taanita. Números 26 versículo 36. Estes foram os descendentes de Sutela, de Herã, o clã Eranita. Números 26 versículo 37. Esses foram os clãs de Efraim, foram contados 32.500 homens. Esses foram os descendentes de José segundo os seus clãs. Números 26 versículo 38. Os descendentes de Benjamim segundo os seus clãs foram, de Belá, o clã Belaíta, de Asbel, o clã Asbelita, de Airã, o clã Airamita. Números 26 versículo 39. De Sufã, o clã Sufamita, de Ufã, o clã Ufamita. Números 26 versículo 40. Os descendentes de Belá, por meio de Arde e Naamã, foram, de Arde, o clã Ardita, de Naamã, o clã Naamanita. Números 26 versículo 41. Esses foram os clãs de Benjamim, foram contados 45.600 homens. Números 26 versículo 42. Os descendentes de Dan segundo os seus clãs foram, de Suã, o clã Suamita. Esses foram os clãs de Dan. Números 26 versículo 43. Todos eles clãs suamitas, foram contados 64.400 homens. Números 26 versículo 44. Os descendentes de Asser segundo os seus clãs foram, de Imna, o clã Inaíta, de Isvi, o clã Isvita, de Berias, o clã Beriaíta. Números 26 versículo 45. E dos descendentes de Berias, de Eber, o clã Eberita, de Malquiel, o clã Malquielita. Números 26 versículo 46. Asser teve uma filha chamada Será. Números 26 versículo 47. Esses foram os clãs de Asser, foram contados 53.400 homens. Números 26 versículo 48. Os descendentes de Naftali segundo os seus clãs foram, de Jazeel, o clã Jazelita, de Guni, o clã Gunita. Números 26 versículo 49. De Gezer, o clã Gezerita, de Silém, o clã Silemita. Números 26 versículo 50. Esses foram os clãs de Naftali, foram contados 45.400 homens. Números 26 versículo 51. O número total dos homens de Israel foi 601.730.
Números 26, versículo 52. Disse ainda o Senhor a Moisés. Números 26, versículo 53. A terra será repartida entre eles como herança, de acordo com o número dos nomes alistados. Números 26, versículo 54. A um clã maior deu uma herança maior, e a um clã menor, uma herança menor, cada um receberá a sua herança de acordo com o seu número de recenseados. Números 26, versículo 55. A terra, porém, será distribuída por sorteio. Cada um herdará a sua parte de acordo com o nome da tribo de seus antepassados. Números 26, versículo 56. Cada herança será distribuída por sorteio entre os clãs maiores e os menores. Números 26, versículo 57. Estes foram os levitas contados segundo os seus clãs: de Gerson, o clã gersonita; de Coate, o clã coatita; de Merari, o clã merarita. Números 26, versículo 58. Estes também eram clãs levitas: o clã libnita, o clã hebronita, o clã malita, o clã musita, o clã coreita. Coate foi o pai de Amrão. Números 26, versículo 59. O nome da mulher de Amrão era Joquebede, descendente de Levi, que nasceu no Egito. Ela lhe deu à luz Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. Números 26, versículo 60. Arão foi o pai de Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Números 26, versículo 61. Mas Nadab e Abiú morreram quando apresentaram uma oferta com fogo profano perante o Senhor. Números 26, versículo 62. O total de levitas do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, que foram contados foi 23.000. Não foram contados junto com os outros israelitas porque não receberam herança entre eles. Números 26, versículo 63. São esses os que foram recenseados por Moisés e pelo sacerdote Eleazar quando contaram os israelitas nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Números 26, versículo 64. Nenhum deles estava entre os que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão quando contaram os israelitas no deserto do Sinai. Números 26, versículo 65. Pois o Senhor tinha dito àqueles israelitas que eles iriam morrer no deserto, e nenhum deles sobreviveu, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de